65.200.000. Esses foram os brasileiros que receberam o auxílio emergencial até o final de agosto, de acordo com a Controladoria Geral da União. O auxílio, no entanto, beneficiou bem mais gente, cerca de 107 milhões de pessoas, que é o total de moradores dos domicílios aos quais a ajuda chegou. É o que diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios Covid-19. Isso dá mais da metade da população do país, que hoje está em cerca de 211 milhões de habitantes. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo economista Marcelo Neri, dá uma ideia da grandiosidade do auxílio emergencial. Por conta dele, 13 milhões e 100 mil pessoas saíram da pobreza de 2019 até julho de 2020, uma queda de quase 21%. O ritmo dessa saída foi muito superior ao observado mesmo em momentos de histórico boom social, como nos períodos seguintes aos Planos Cruzado, de 1986, e Real, de 1994. O cálculo vai ao encontro do feito pelo sociólogo Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole da USP. De acordo com ele, a injeção de dinheiro feita pelo auxílio emergencial, que chegou a 50 bilhões por mês, fez a desigualdade brasileira cair ao menor nível da história. Sem o auxílio, a crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus teria feito o Brasil retroceder ao mesmo nível de concentração de renda de 50 anos atrás. Em março, a situação dos moradores de uma favela de São Paulo já estava no limite. Vou ficar 15 dias em casa. A empresa não vai pagar 15 dias, porque eles descontam, né? Do desconto que eles vão fazer comigo, se eu tiro 1.000, vou tirar R$500 e o gasto em casa vai aumentar bem mais. A dificuldade vai aumentar bem mais. Rogério Barbosa calculou o impacto do auxílio emergencial no índice de Gini, que mede a concentração de renda de um país e varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração. De acordo com ele, a queda no índice de Gini em 2020 foi superior à dos 8 anos do governo Lula, período recente de maior redução da desigualdade. No Brasil, o indicador caiu de 0,54 em 2009 para 0,49 em maio deste ano. Sem o auxílio emergencial, ele teria ido a 0,56, o mesmo patamar do ano de 1970. A renda do trabalhador brasileiro cresceu no período do auxílio emergencial 24% em relação aos seus ganhos usuais de antes da pandemia. Sem essa proteção, a estimativa é que ela tivesse caído 18%. É o que mostra o relatório Efeitos do Auxílio Emergencial sobre a Renda, liderado pelo professor Lauro Gonzalez, da FGV. Os ganhos variaram bastante de acordo com a atividade desenvolvida, mas existem casos que saltam aos olhos. Por exemplo, o de cabeleireiros e manicures. Antes da pandemia, os ganhos médios dos trabalhadores dessas atividades correspondiam a mais ou menos R$ 1.650 por mês. Sem o auxílio, a estimativa é que eles tivessem caído 42%, quase pela metade, e ido para cerca de R$ 960. Com o auxílio, o rendimento desses profissionais aumentou 12% e alcançou os R$ 1.850 em média. Outro caso. Antes da pandemia, o rendimento mensal médio de um empregado doméstico no Brasil era de R$ 1.100. Sem o auxílio emergencial, ele teria caído para apenas R$ 870. Com o auxílio, foi para R$ 1.770. Usualmente, quando a gente não está no meio de uma pandemia, a renda média de um trabalhador com carteira assinada no Brasil é de pouco mais de R$ 2.000. Já a renda de um trabalhador informal fica em torno de R$ 1.344. Os informais foram naturalmente mais beneficiados pelo auxílio emergencial. Sem o auxílio, a renda deles teria sido derrubada para pouco mais de R$ 1.000. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus e eu vou fazer o quê? Aí estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir, né? Cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar, estou com fé que vai dar tudo certo. Com o auxílio, os ganhos dos trabalhadores informais subiram cerca de 50% e foram também para pouco mais de R$ 2.000.
se equiparando aos ganhos de um trabalhador formal antes da crise. Na prática, a base da pirâmide social ganhou renda durante a pandemia. Ela ganhava tão pouco antes, mas tão pouco, que uma ajuda governamental de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso das mulheres que chefiam famílias, fez seus ganhos aumentarem. É o que afirma o professor Lauro Gonzalez nos comentários finais do seu estudo. Ele diz: os dados recém-divulgados pelo IBGE corroboram evidências já divulgadas de que, para aqueles que receberam o auxílio emergencial, o acréscimo de renda mais do que compensou, pelo menos até o momento, as perdas de renda derivadas da crise. Isso não significa que o auxílio emergencial seja excessivo, mas sim que o nível de pobreza e desigualdade no Brasil é muito alto. No caso dos auxiliares de agropecuária, que são, por exemplo, os colhedores de frutas, essa compensação chegou a 71%. Nas últimas semanas, você provavelmente ouviu falar sobre as pesquisas de opinião que mostraram o aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no Nordeste. Isso tem um motivo. Quer dizer, pode ter mais, mas tem um motivo principal. Os maiores efeitos do auxílio emergencial sobre a renda ocorreram nos estados do Norte e do Nordeste. Em Alagoas, um trabalhador ganhava em média R$ 712 por mês antes da pandemia. O auxílio, no entanto, mais do que dobrou isso e elevou a renda para mais de R$ 1.600, um aumento de 132%. Dos 5 estados em que a renda dos trabalhadores mais subiu com o auxílio emergencial, 4 estão no Nordeste e 1 no Norte: Alagoas, Sergipe, Maranhão, Bahia e Amazonas. O auxílio emergencial também teve alto impacto na parcela dos brasileiros com menor escolaridade, mesmo com todas as dificuldades que eles tiveram para acessar o programa. Eu sou analfabeto, então não consigo. Às vezes eu peço para outra pessoa e eu tenho medo de trote, negócio do site aí. Então é melhor vir diretamente na caixa, né? Para os trabalhadores sem nenhuma escolaridade, por exemplo, ele significou um acréscimo de renda de 156%. E para os que têm o ensino fundamental incompleto, de 118%. Contra 21% para os que completaram o ensino superior e 10% para os com pós-graduação. No recorte por gênero, o auxílio beneficiou mais as mulheres. Antes da pandemia, a renda média das trabalhadoras no Brasil era de R$ 810, contra R$ 1.100 dos homens. Mas o benefício elevou o ganho das mulheres em cerca de 103%, contra 68% no caso dos homens. A diferença de ganhos entre um e outro diminuiu, ainda que não mais do que R$ 90. O benefício de R$ 600, que chegou a R$ 1.200 para mães solteiras, começou a ser pago em abril, contrariando a proposta inicial do governo Bolsonaro, que queria inicialmente parcelas bem menores, de apenas R$ 200. No início de setembro, uma medida provisória prorrogou as transferências por mais 4 meses, até dezembro, mas agora reduzindo as parcelas mensais pela metade, R$ 300 no geral e R$ 600 para mães que chefiam famílias. Até o fim do ano, o montante total do auxílio deve ser de 254 bilhões, o equivalente a 8 anos de Bolsa Família, se você levar em conta a folha de pagamento desse programa em 2019. Mas a falta de fiscalização e erros na base de dados também resultaram em irregularidades. Segundo o Tribunal de Contas da União, os recebimentos indevidos do auxílio emergencial somam pelo menos 42 bilhões de reais, o que, só para comparar de novo, dá mais do que aquilo que foi pago pelo Bolsa Família em todo o ano passado. Diante da magnitude da crise provocada pela pandemia, mesmo economistas considerados fiscalistas se manifestaram a favor da criação do auxílio emergencial, lá no início do ano. Esse pequeno prodígio, o maior experimento de transferência de renda da nossa história, impulsionou as vendas de bens essenciais e de produtos para o lar. Seu efeito surpreendeu os especialistas. A situação, hoje, está economicamente bem melhor do que se previa, mas isso vai acabar em dezembro. Se pelo menos se dispôs, mesmo que obrigado, a garantir uma renda aos mais pobres, por outro lado, o governo não investiu no apoio às pequenas empresas, que respondem por mais da metade dos empregos formais do país. E muito menos se empenhou em conter a disseminação da Covid-19, deixando o final da pandemia para sabe-se lá quando. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Para a versão em português do jornal alemão Deutsche Welle,
O sociólogo Rogério Barbosa fez um prognóstico bastante ruim do nosso futuro próximo. Ele disse: a massa de rendimentos do trabalho teve uma queda gigantesca, seja porque as pessoas perderam o emprego ou porque estão trabalhando menos horas. A recuperação da economia será lenta e, quando o auxílio acabar, as pessoas ainda não terão condições de retomar ao seu nível de renda pré-pandemia. A crise econômica, para valer, ainda nem começou, mas tem data para começar. Segurem firme. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e também para homenagear quem ama. É o caso do Rafael, que manda uma homenagem aí para o filho Vitor, que fez aniversário no comecinho de setembro, no dia 1º. Diz ele: para o Vitor, quero desejar toda a felicidade que puder expressar nesse sorriso lindo que traz para a mamãe e para o papai a certeza de que alguma coisa certa nós estamos fazendo. Aí na foto estão o filho Gabriel, de óculos, a esposa Daisy, o Rafael e o filho Vitor, que recebe a homenagem. Beijo, gente! Valeu!